Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, né? Seja bem-vindo aí a mais uma aula de TCC, né? Trabalho de conclusão de curso, certo? Hoje a ideia é mostrar para vocês e trazer as documentações que são exigidas, né, para o andamento do curso, né? Principalmente da disciplina de trabalho de conclusão de curso. Lembrando que é uma atividade extremamente voltada e relacionada com o estudante, né? O estudante faz essa relação, certo? Eu vou aqui compartilhar com vocês a apresentação. Já já a gente mostra alguns documentos, certo? Vocês estão conseguindo me ouvir, me visualizar aí na tela, pessoal? Professor, o áudio está bom e a imagem também. Também, né? Que ótimo, tá certo. Show. Vamos lá aqui para a apresentação, né? Então, como eu estava falando para vocês, a ideia da aula de hoje é exatamente mostrar alguns documentos essenciais, né? Dentre esses documentos tem o template, né, do artigo que o curso adotou como parâmetro, né? Então, você pode ter diversos tipos de trabalhos acadêmicos, né? Você pode ter uma monografia, você pode ter um artigo, você pode ter um projeto, né? E o curso adotou um modelo artigo, certo? Como o seu formato de trabalho de conclusão de curso. Então, como eu falei para vocês, né, que a ideia principal é exatamente mostrar, né, o mapa da jornada acadêmica de vocês durante a disciplina, né? Aqui é só por formalidade, né? Eu coloco aqui a formação e o meu contato sempre no início, né? Caso alguém queira entrar em contato comigo, com a minha pessoa, tá certo? Também, só para deixar bem claro que eu já coloquei lá no CIGAR, né? Um parâmetro que é para enviar, né, com a data limite, se não me engano, até o dia 28, já já eu dou uma olhada e mostro a vocês, né? Então a gente tem que seguir esse cronograma, né, para vocês me enviarem o tema de vocês de trabalho, né, o objetivo principal, né, qual seria a metodologia, né, de trabalho, se é uma revisão literária, se é uma revisão sistemática, se seria um trabalho em campo, né? Qual seria o modelo do trabalho de vocês, né? E a orientação, né? Quem seria o orientador? Então, claro, tem um prazo até o dia 28, se não me engano, já já eu confirmo aqui no SIGA, para vocês me enviarem essas informações, certo? Pois bem, então, na aula de hoje, está programado para a gente falar sobre o objetivo dessa aula, falar também, né, do compromisso, né, no caso aí o compromisso inicial, que é exatamente a carta de aceite juntamente com o orientador, né, ambos assinados, né, e enviado e anexado aqui na sala virtual. A construção seria exatamente a regra de formatação, né, a própria relação do artigo, né, propriamente dito, que é outro documento que também é exigido no curso, né, que é a entrega desse, desse material, né, como também a sua devida apresentação. E aí outra parte do regulamento do curso é exatamente o julgamento, né, relacionado à avaliação da banca, certo? E essa avaliação da banca, ela tem, e eu vou mostrar para vocês, ela tem uma ficha de avaliação que entra várias composições, né, dessa ficha de avaliação. Dentre elas, entra o próprio orientador juntamente comigo, né, que é o professor da disciplina, né, então a gente em conjunto, né, a gente tem o poder de lançar uma nota, né, também, e aí é atribuída a nota final, né. A própria banca também tem seu poder de julgamento de nota, né, tanto da nota escrita como da apresentação oral, né, que o aluno ele vai fazer, certo? E aí ela tem essas composições que eu vou mostrar aqui para vocês. E por final, né, que seria exatamente o fechamento, né, que seria a entrega, né, do artigo com as suas devidas sugestões, né, de atribuições ao próprio artigo. Também a entrega do termo lá, né, de publicação que a biblioteca exige, certo?
E o que mais? Que eu lembro aqui, quando for chegar nessa parte, acho que deve estar escrito aí, a gente comenta, certo? E por último, a lista o checklist, né? Do que as etapas são necessárias e vocês acompanhar, para acompanhamento. Então, como um parâmetro pedagógico, né, dessa apresentação, eu botei aqui o objetivo dessa aula, dessa apresentação. Então, para esse objetivo, exatamente, desmistificar, né, os processos burocráticos, né, e organizar visualmente todos os documentos que são exigidos, né, para essa disciplina e para a conclusão de curso. Então, é exatamente mostrar essas etapas, deixar bem claro, né, para os alunos aqui que estão matriculados na disciplina, como seriam esses processos burocráticos, né? E, além disso, os documentos exigidos para a elaboração, defesa e oficialização do trabalho de conclusão de curso. Aí, como eu já falei, né, a modalidade TCC ele tem alguns padrões, né, de trabalhos acadêmicos. Um deles é a monografia, né, que o curso não adotou, né, esse tipo. O que acontece? Né? É uma estrutura acadêmica tradicional e completa, ideal para pesquisas teóricas extensas. Né? Então, como envolve algo extenso, normalmente monografia envolve 2 períodos, né? E aí ela é dividida em TCC1 e TCC2 na maioria dos cursos, principalmente nas engenharias. Né? E aí o nosso curso é tecnólogo, né? Então não caberia esse tempo, né, de 2 períodos. Como a gente só tem um período, então foi adotado para o curso exatamente essa estrutura, né, de artigo. E aí facilita também, por que facilita? Porque, voltando aqui, pessoal. Então, o que facilita esse tipo de... O que facilita esse tipo de estrutura, né, de artigo? É porque também pode ser publicado, né? Além disso, ele pode servir, né, como parte curricular para o aluno, se caso esse artigo seja publicado em alguma revista, algum congresso, algum evento, né, acadêmico. Então, ele servirá, né, de padrão para complementar essa parte curricular, certo? Só como curiosidade, né? Todo mundo aqui conhece o que é um curriculares, pessoal? O professor já tem o costume, já. Já tem, né? Eu estou dizendo Isso. isso, eu tô dizendo isso aqui já no final do curso, mas porque algumas pessoas não sabem, né? Então, só por deixar a cargo aqui. Você também já sabe o que é, Alexandre? Sim, já sei, já. Já tem também ou não? Não, então não. Não, né? É interessante ter, certo? Assim, não tem empecilho nenhum, né? É um documento individual, pessoal, certo? Que você pode entrar exatamente pelo Gov.br. E é uma forma, né, de apresentar você academicamente, né, para o mundo, né, para a sociedade, principalmente a sociedade acadêmica, né, e aí envolve diversas formas, tá certo? Pois bem, então, voltando aqui, é relacionado do artigo científico, então é um formato conciso, né, normalmente a gente está pedindo em média, né, mínima de 15 páginas, né, na nossa apresentação de artigo, certo? Claro, né? Isso é em média, né? Tem trabalhos aqui que a gente já obteve, né, de acordo com a estrutura, 30 páginas, né? Então, mas isso aqui, em média, a gente está pedindo mínimo 15, tá certo? Aí, como eu já disse, é focado em publicação, né, disseminação rápida, né, do conhecimento. Então, é uma forma que a gente está pedindo para o nosso TCC, certo? Eu também vou mostrar aqui na aula de hoje o template, né, do artigo que a gente estruturou, certo? Então, construção de dispositivo, né? Aqui é outra forma, né? Projetos práticos, equipamentos, circuitos, máquinas. Normalmente isso aí, né, esse tipo de construção de dispositivo é algo voltado para patente, né? Também tem uma estrutura, né, articulada, né, em termos de artigo, e também pode ser utilizada, né? Porque não muda muito, certo? Isso em relação ao artigo, ele é mais a forma que ele é desempenhado, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, peraí. Então, nesse caso, opa.
Peraí, só passar aqui para o slide. Pronto. O primeiro passo, né, exatamente a carta de aceite, né? Que é um pacto, né, que você vai relacionar entre a pessoa, entre um professor, né? Que vai lhe orientar, como a palavra diz, lhe orientar, né? Nessa parte da escrita, né? Na parte do desenvolvimento do trabalho, né? Certo? Apesar que a relação da ação, né, e atividade de desempenhar o trabalho é totalmente do aluno, certo? Então, nesse caso aqui, as regras, né, de distribuição é o seguinte, ó. O orientador, né, ele traça, né, um planejamento juntamente com esse aluno, certo? E dentro desse planejamento, ele determina alguns encontros, certo? Exatamente como... E aí esses encontros ele pode ser virtuais ou pode ser presenciais, de acordo com a disponibilidade do orientador, certo? Então, o orientador pode desistir, né, se houver 3 faltas consecutivas, isso está no regulamento, tá certo? Atribuído no regulamento do curso, ou até 5 faltas alternadas durante o período, né, do agendamento, né, dessas reuniões. Então, fique atento, pessoal, caso vocês, né, o orientador de vocês venham marcar reuniões, né, fique atento a isso, tá certo? Porque para não ter esse ruído, né, de comunicação, esse ruído dentro da própria orientação aí do TCC, tá certo? Aí aqui tem liberação de crédito, né? Os créditos da disciplina só serão liberados após a entrega do trabalho escrito e a defesa pública, né? E sendo aprovado. Né? Isso quer dizer o quê? Eu só vou passar na disciplina, né? Se caso, né, vocês chegam até o final e o orientador diga, ó, vocês vão defender, né? Vocês vão chegar à parte de defesa, né? Que é a defesa pública. E aí, como aqui está falando, a defesa pública, por que é pública? Porque é divulgado, né? A data, o horário, aonde é que vai acontecer, né? Essa defesa, né? Então ele fica aberto para todos os demais queira apreciar, né? Acho que vocês acompanharam até algumas divulgações, né? Do semestre passado de algumas defesas de TCC do curso, né? Não sei se vocês viram, né? As divulgações, né? A arte dessas apresentações, né, do TCC. Então, elas foram divulgadas e abertas ao público, né. A única coisa que o público não pode, né, é interferir, né, não pode fazer perguntas, ele não pode complementar, né, ele tem que estar ali só como observador, né. Outra fase, né, que está adentro, né, dentro dessas relações, né, de documentação é exatamente a criação e a escrita, né, do artigo, certo? Do trabalho acadêmico, certo? E aí essa escrita, ela rege, né, algumas fases, né? E essas fases normalmente são 3, né? Uma delas é exatamente um anteprojeto. O que seria um anteprojeto? É um planejamento, como é que você vai estruturar, né, essa sua pesquisa, né? E aí definindo o problema, né? Fazendo as revisões literárias, né, as revisões teóricas, né, práticas, né, através das biografias. E aí, procedimentos, né, metodológicos, como é que vai ser esses procedimentos metodológicos, né, que vocês vão realizar. Né? Isso aí são planejamentos, que seria a primeira fase. A segunda fase é exatamente a própria pesquisa, né, que seria o levantamento de dados, né, como é que vocês vão fazer esse levantamento de dados. Dados em campo, né, revisão literária, né, através de artigos, né, revisão sistemática, né, pegando vários artigos e relacionando, né, essas revisões, né, e aí através de análise, né, distribuindo esses dados em gráficos, em tabelas, né, além da própria parte escrita, né, que seria a discussão desses resultados, né, então tudo isso aí seria elaborado na fase 2, certo? Da pesquisa. A fase 3 é exatamente a final, né, que seria a redação final, já do artigo, né, nas normas da BNT. Outra coisa que a gente vai falar é exatamente algumas normas que são de alta importância aqui para nós, do TCC, né, e temos norma para artigo, temos normas de referência, temos normas de citação, né, temos normas
Diversos tipos de normas, né, que agora fugiu aqui a mente, certo? Aí essa preparação, né, e a própria apresentação oral. Também vou mostrar para vocês que também tem um template, né, para as apresentações orais, certo? A gente relacionou para o curso. Pois não, Alexandre? Ou Alex, desculpa. Professor, era só uma dúvida. Geralmente, às vezes entra em conflito, né, as normas da num trabalho, né, as normas da ABNT com o template, né, do trabalho. Então, o que que você acha ali que é válido? Primeiro É porque as assim, vamos lá, vou ser bem honesto. O template sim. está muito, às vezes, está relacionado ao evento, né? Então, o evento segue aquele template, certo? E as normas da BNT, principalmente o que foge das normas da BNT, as referências, né? Às vezes, o que vai fugir, principalmente as referências. Os demais estão dentro da norma. E aí, o que cabe é o template do evento, né? As normas, ele é mais uma orientação como é que deveria, né, seguir, certo? Não, eu entendo. Eu digo assim, no caso da avaliação final, né, do trabalho do TCC, por exemplo, ou algum dos avaliadores pegar nesse ponto, entendeu? Em seguir o template, vamos supor, a pessoa que está apresentando segue o template, mas eles querem contestar seguindo a norma da BNT. Era só essa dúvida aqui. No caso da banca, normalmente eles entram isso aí cabe ao consenso, né? Claro, cabe ao consenso do orientador juntamente com o aluno, né? Ver se vai acatar aquelas sugestões, né? Nem tudo que são, por isso que o nome diz, né? São sugestões, nem tudo que são sugeridos, né? São exatamente, não existe vamos dizer assim, né? É, algo correto plenamente, né? Tanto é que a banca ela é composta de 3 avaliadores. Um é o orientador, que já deu várias palpites no trabalho do aluno, e as outras duas são outras 2 pessoas, que cada um tem uma mentalidade, cada um tem uma área, cada um tem um conhecimento, não? Por isso que é um conjunto de informações que essa banca vai trazer, né, para melhorar o trabalho. Isso não quer dizer que toda e qualquer opinião da banca ela é totalmente verdadeira, né? Ela tem algumas coisas que pode ser, vamos dizer assim, né? Não levada ao extremo, né, de tudo ser correto, certo? Entendi, Consegui, professor. Obrigado. consegui lhe resolver sua pergunta, Alex? Tranquilo, perfeito. Ok. Pronto. Aí outra parte aqui é exatamente a parte estrutural, né, do artigo científico, né? Ele tem alguns parâmetros também, que é exatamente a relação da anatomia dessa estrutura, que eu vou mostrar para vocês, que a gente tem o que chamamos de elementos pré-textuais, né, que envolve aí o título, né? E aí esse título, né, alguns eventos em português e inglês, no nosso caso não tem essa parte do título em inglês, somente em português, certo? O resumo também é um pré-textual, né, que é exatamente antes do texto, que seria o corpo do trabalho, certo? E aí esse resumo ele também é desenvolvido tanto na língua pátria, né, a língua mãe, no caso o português, como a língua inglesa, né, que é a língua oficial, né, a língua padrão da parte acadêmica, né, que a gente chama aí de abstratos, tá certo? Aí tem a parte dos elementos textuais, né, que é obrigatório, né, em todo e qualquer trabalho acadêmico, que seria a introdução, né? E aí dentro dessa introdução ela é composta do próprio contexto, da própria justificativa do desenvolvimento daquele trabalho e dos objetivos, né? Tanto os objetivos gerais como objetivos específicos para que aquele trabalho alcance, né, o que era proposto, certo? Aí dentro desses elementos textuais temos a referência teórica, né, que é a base da pesquisa, né, a metodologia, que é os procedimentos de coleta e análise de dados, né, como é que vai ser feito, os resultados, né, e discussões, né, que são evidências do que foi obtido, né, e aí você pode trazer como parâmetro para ilustrar nessa parte gráficos, imagens, né, tabelas, quadros, né, fluxograma. Então, você pode trazer metodologias, né, nos resultados de discussões para
agregar, né, a parte visual, né? Considerações finais, né, que a gente chama também de conclusões, certo? Estão dentro dessas partes textuais. E elementos pós-textuais, que aí nós temos como obrigatório, né, as referências, né? E aí segue exatamente a norma, né, da BNT, né? Eu até coloquei aí a 6.023, certo? E alguns anexos ou apêndice, né? Esses anexos e apêndices são opcionais, né? Caso queira adicionar lá para agregar ao trabalho, certo? Aqui a estrutura, né, em termos de formatação, né, da folha, né, e dos materiais textuais, né, do nosso template, né? A gente vai ter aí as margens, certo? Essas margens elas estão distribuídas, né, entre superior e a esquerda, 3 centímetros, certo? As páginas devem ser numeradas, né, exatamente na folha, a partir da folha de rosto, então a partir do título, tá certo? A fonte você pode utilizar tanto Time, né, como um Arial, certo? Do tamanho 12. Há um espaçamento entre as linhas, né, do texto completo, né, no caso aí principalmente introdução, na metodologia, no referencial teórico, né, dentro do corpo do texto, né, que aí o espaçamento é de 1,5. Em relacionado ao resumo, é o único que não utiliza o espaçamento 1,5, né? Eu utilizo o espaçamento 5, que é em torno de 1, certo? Aí nós temos também, né, alinhamentos ajustados, certo? E dentre esse alinhamento ajustado, nós temos aí o espaçamento de 1,5 no texto completo. Aí as margens inferior à direita 2, né? Esses seriam os padrões da nossa folha que eu vou mostrar a vocês posteriormente. Aí relacionado ao julgamento, né, como eu já dei aqui um spoiler, né, que é a banca julgadora, normalmente quem define a banca julgadora é o orientador, né? E aí, às vezes, o orientador ele pede sugestões, né? Não é errado, mas é de responsabilidade do orientador. O aluno, ele às vezes dá sugestões, né? Cabe o orientador acatar ou não, certo? Porque é de responsabilidade do orientador enviar os nomes dos que vão compor a banca, tá certo? Então, nós temos aí, através do fluxo que eu coloquei do julgamento da banca, né? Exatamente, a gente distribuir, né? Há uma reunião entre a minha pessoa, a coordenação e os orientadores, né? Para definir datas, certo? Nessa definição de datas, o orientador vai me enviar o nome, né, da banca, certo? Depois de enviado o nome da banca, ele vai fazer, né, formalmente o chamado, né, da banca, e aí depois dessa comissão, né, aí a entrega do TCC, né, deve ser enviado ao coordenador. Eu coloquei coordenador aqui, mas é a minha pessoa, né, é o professor da disciplina. Tanto é que eu até coloquei a data aqui, se não me engano, vou confirmar com vocês, mas tem uma data que é exatamente o trabalho completo, né, que vocês vão enviar, que eu vou dar sugestões, né, mas aí vocês vão enviar esse trabalho completo, depois vocês vão enviar a banca, né? E aí é em 4 vias digitais, né? Que é exatamente uma para mim, uma para o coordenador, ou uma para mim, professor, uma para o orientador e 2 para a banca, né? Uma para cada banca, uma para cada membro da banca. Até 15 dias antes, né, do período letivo, né? Isso quer dizer o quê? Até 15 dias, né? Para terminar, né? Vocês vão ter que enviar esse documento para os membros, certo? Aí a comissão, a banca é composta pelo orientador, presidente, 2 membros, né, avaliadores e um suplente. O suplente, pessoal, o orientador também ele sugere um nome caso aconteça algum imprevisto, né, com os membros da banca que não possa participar. E aí o suplente é exatamente para isso. Isso não quer dizer que ele vai estar também lá presente, né, para uma eventual, né, problema, tá certo? Então, a defesa é pública. A apresentação, ela tem até 30 minutos de apresentação, ela é de 20 a 30 minutos, né? Então, o aluno ele tem esse tempo, de 20 a 30 minutos. E aí tem a arguição, né, da banca, né?
Não é para o orientador fazer a arguição, já porque ele já acompanhou todo o trabalho no período, né? Quem vai fazer a arguição é exatamente os dois membros, certo? Eles vão ajudar nessa arguição, né? Então, ele tem aí de 10 minutos para fazer isso, certo? Para cada examinador. Pronto. Em relacionado a como, né, é distribuído, né, a gente tem uma ficha de avaliação, certo? Essa ficha de avaliação é fornecido, né, à banca, certo? E aí o que é que acontece? Tem avaliação que é separada do orientador, né? E aí essa avaliação do orientador entra a minha pessoa e o orientador. Então nós dois, né, damos uma nota para esse acompanhamento, né, que é exatamente o acompanhamento, né, do aluno, né, a responsabilidade do aluno, né, vamos dizer assim, né, o progresso do aluno, né, o comprometimento do aluno, né, com os cronogramas, né, com os prazos, certo? E a produção textual, certo? Então, tudo isso aí é uma nota comum entre a minha pessoa e o orientador. E essa nota, no final, né, da distribuição, ela vale 20%, certo? Aí tem, claro, o maior peso é o dos membros da banca, né? Tanto os dois membros, né? Tanto na parte escrita como na parte da apresentação, né? Então, no trabalho escrito, né, tem em torno de 40%, né, de peso, então ele vai avaliar, né, como forma, né, como é que foi distribuído, né, a formatação do trabalho, o título, né, a organização, o desempenho, né, então isso aí com pesos, né, cada um com peso de 6 aí, e a bibliografia, certo? Aí tem a apresentação, também vale 40% da nota, e aí avalia os recursos didáticos, né, a postura, a linguagem técnica, a síntese, né, do conteúdo e o tempo que o aluno levou para apresentar. Esse tempo nem pode ser abaixo de 20 e nem pode ultrapassar os 30 minutos, né? Tem que estar dentro dessa faixa de 20 a 30. Certo? E aí é uma média ponderada, né? É uma nota ponderada, né? E aí essa nota ponderada é que é lançada na ata, né? E é essa nota que vai ser atribuída lá na disciplina, né, de TCC, né? Essa nota final que envolve, para vocês verem, envolve um conjunto de avaliações e um conjunto de pessoas que estão acompanhando o trabalho de vocês, né? Aí o fechamento e a ata, né, da defesa. Como eu falei para vocês, a ata é o documento oficial, né, que no final da apresentação de vocês é preenchido pelo o orientador, né, que é o presidente da banca, ele que preenche, né, ele vai atribuir aquela nota a partir daquela média apoderada, né, ele vai distribuir, e essa nota que vai ficar na disciplina de TCC, certo? Aí nessa ata, né, o documento oficial que atesta a realização da defesa e a data da defesa, né, e a deliberação da banca examinadora. Aí aqui tem data, horário e local da defesa, né, título exato do trabalho e a composição nominal da banca e a deliberação, né, no caso aí a média final, que ela vai variar de 0 a 10, né, e o estado do aluno. Se ele foi aprovado, reprovado ou aprovado com ressalva. O que é aprovado com ressalva? Só vai lançar nota no sistema quando o aluno entregar o artigo com todas as sugestões, né? Ou todas as relações sugeridas pela banca. Né? Então, aí é ressalva. Então, ele só vai ser aprovado se fizer isso. E aí, isso fica atribuído na ata também. Certo? E aí, o aluno não tem acesso à ata. Essa ata ele é enviada para o professor e a coordenação. Então, após a aprovação, o discente tem 30 dias para entregar a versão definitiva, né? Às vezes, esses 30 dias, pessoal, vou ser bem honesto, certo? Eu coloquei aqui 30 dias, mas às vezes é menos. Por que às vezes é menos? Porque a gente está preso ao calendário acadêmico, certo? Então, a gente está preso ao calendário acadêmico. Então, às vezes o sistema fecha e a gente não pode lançar nota. E nem pode pedir para abrir. Então, às vezes o prazo é bem menor, certo? O prazo é bem menor do que 30 dias. Né? Esse 30 dias aqui seria o período máximo, até 30 dias, né? Você tem até 30 dias, certo?
para entregar a versão definitiva. Esse aqui não é mais, antigamente pedia, né? 3 vias, hoje não precisa mais 3 vias, porque tudo é digital. Ok? Último passo, o termo de autorização bibliográfica. É o termo de autorização que eu disse que é outro documento que no final tem que ser entregue, né? Que eu vou mostrar para vocês também. Para que a sua pesquisa ilumine novos caminhos, ela precisa ser compartilhada, né? Então, precisa da sua autorização para ela ser pública, certo? Então, baseado na portaria 360 de 2022, permite a disponibilidade eletrônica gratuita do TCC na base de dados da UF, né? Opções de publicação. O aluno pode autorizar a liberação total do documento ou parcial, especificando capítulos útil, né, se houver patente ou publicação futuras pendentes. Aqui algumas que está lá no regulamento, né? Está lá dentro do documento, melhor dizendo. Aí o checklist, né, só para nos orientar das relações dos documentos aqui dispostos, né? Então a gente vai ter a declaração de aceite, assinada no início e define o orientador e o compromisso, né, de ambos, certo? O TCC, no formato ABNT, enviado à coordenação, no caso aqui a minha pessoa, há 15 dias, e aos membros da banca, né, ao fim do período, ficha de avaliação e a ata, preenchimento e assinatura pela banca no dia da defesa pública, e o termo de autorização, né, assinado junto com a entrega da versão definitiva, né. Esse 30 dias aqui é em até 30 dias, né, mas às vezes o prazo é bem menor, certo? Aqui são as referências que eu utilizei para fazer essa apresentação, né? Lembrando que aqui também eu utilizei, né, como parâmetro para apresentação, né, ao notebook, né, LM, KLM, né, para relacionar essa apresentação aqui através da IA. Dúvidas, pessoal, aqui até então? Eu vou já mostrar os documentos aqui, né, a estrutura dos documentos em si. Professor, por enquanto, tudo certo. Tudo bem Tudo certo. explicado. Pronto, aqui só para, né, quebrar o gelo, então, pronto para a defesa, né? A burocracia é apenas o alicerce, a sua pesquisa é a verdadeira energia que impulsiona o futuro, né? Então, essa relação, pessoal, aqui vocês fiquem empolgados, né, para escrever. Eu sei que é árduo, né? É muito árduo você sentar, ler, né, distribuir, escrever, ler. Então, ter essa relação acadêmica é árdua, mas é impulsionante, né? Tem que ser impulsionado para que aconteça, certo? Pois bem, então eu vou mostrar aqui para vocês. Só um minutinho, tirar aqui. Vou mostrar aqui para vocês alguns documentos. Vocês estão vendo minha tela, certo? Eu vou aqui colocar os documentos para o TCC. Aqui são alguns documentos. Primeira ata de defesa, né? Só para vocês verem como é que é distribuída a ata de defesa, né? Aqui, ó. Aqui seria exatamente os dados, né? Quem é o professor orientador, né? O professor que vai estar ali como um examinador 1, examinador 2, né? Então, isso aqui seria a ata, o documento oficial da defesa de vocês, certo? Dizendo o horário, o dia, certo? Aonde aconteceu, né? Qual o formato, né? Vocês ainda cabe o modelo via virtual, né? A turma que está chegando agora já não pode mais, né? Que colocou aí como presenciais, certo? Pronto. Aí aqui a carta de aceite. Aqui a carta de aceite. Também eu vou disponibilizar essa carta a partir da aula de hoje, certo? Para vocês também já entrarem em contato com o professor, né? Que tem eu, professor tal, do curso, né? Que tem do curso.
Para o devido fim, aceita orientar o trabalho de conclusão de TCC do bababá, né, do aluno, a matriz, certo? Aí aqui tem a data, né, a assinatura do aluno e a assinatura do professor, certo? Que é a carta de aceite que eu vou disponibilizar já já no SIGA, para vocês já de providência, né, já entrar em contato com a orientação. Aí, pronto, o template, né, que é o modelo do artigo, certo? Aqui é o modelo do artigo, a gente só está pedindo mesmo o título em português, certo? Aí o nome dos autores, no caso, o nome do aluno e o nome do professor, né? Aí tem o resumo. Essa parte aqui, pessoal, é só uma norteação do que seria o objetivo, do que é referência, o que é o método, né? Que é a metodologia, né? Então, aqui é só uma referência, tá certo? Não vai estar, né, no trabalho de vocês posteriormente, certo? Aí aqui, né, a gente pede para vocês também completar, né, colocar a instituição que vocês faz parte, né, a cidade, então colocar o e-mail, né, e o Lattes, né, por isso que eu até citei aqui, se vocês já tinham o Lattes, porque aqui a gente também já pede, porque alguns eventos, né, já solicitam o Lattes de vocês, certo? Aí aqui já está numerado, já está numerado, certo? Aqui já está com os espaçamentos conforme a gente norteou vocês lá, certo? 3, aqui, ó, 3, 2, certo? E 3 em cima. E 2 aqui embaixo, certo? Aí aqui também coloca o título do trabalho de vocês, aqui, ó, no cabeçalho, né, das páginas. Basta colocar aqui que os demais aparecem, certo? Aí aqui vai ter, né, o abstracts, né, a palavra, as palavras-chave, né? Então tem toda a orientação aqui do template, introdução, referencial teórico, aí também tem a orientações de como é que deve ser, o que é tabela, o que é quadro, né? Como é a estrutura das tabelas, né? Como é que deve ser distribuída as tabelas, como é que deve ser distribuído os quadros, certo? Tem todo esse norteamento, né, de como é que deve ser essa relação, tá certo? Aí também fala de figuras, ok? Aqui eu vou até, ok. Vocês vão ter mais contato, né, com template, né? E aí, à medida que vocês estiverem tendo dificuldade, a gente vai falar na sala de aula, né? Ah, onde é que é isso? O que é que aconteceu isso? A gente vai fazendo as devidas modificações, se forem necessário, no template, certo? Aí, pronto, eu já falei da ata. Ah, a ficha de avaliação. Tá aqui a ficha de avaliação. Essa ficha de avaliação é fornecida à banca, certo? Ó, aí tem o título, vai ter o nome do aluno. Aí aqui, né? Tanto é que aqui já tem alguma. Só para até deletar isso aqui, tirar algumas notas aqui, né? Mas aqui tem o parâmetro, tem, ó, padronização e formatação, vai de 0 a 1, coerência do título do trabalho, vai de 0 a 1, organização dos tópicos, vai de 0 a 1, desenvolvimento, né? O trabalho vai de 0 a 6, né? E a referência bibliográfica, né? Ele vai de 0 a 1. Então, no somatório do material escrito, né? Ele vai até 10, certo? Aí, claro, avaliador 1, avaliador 2. Esse avaliador 3, né? Não se quadra aqui, né, para nós, certo? Aí, na apresentação, né? Tem a organização, que vai de 0 a 1. A seleção dos recursos didáticos, né, que utilizou ali para fazer a apresentação, também vai de 0 a 1. A apresentação pessoal, né, da pessoa, vai de 0 a 1. Linguagem técnica linguagem técnica e compatível, né, ao tema, de 0 a 2, e síntese do conteúdo do trabalho, de 0 a 4. O uso do tempo, vai de 0 a 1. Certo? Então, somado, aí dá a nota. Pronto, aí é da apresentação. E aí, essa parte aqui, que tem aqui a avaliação do orientador, né, e aí juntamente com a minha, né, que eu vou acompanhando, aí eu passo essas informações para o orientador, certo? Aí vai estar aqui, ó, compromisso, né, vai de 0 a 2, responsabilidade, vai de 0 a 2, aprendizagem, né, que é exatamente o progresso, né, do aluno durante o desenvolvimento do trabalho acadêmico, né, vai de 0 a 2, o cronograma, né, se ele entregou
todas as etapas conforme o cronograma estabelecido, né? Então, vai de 0 a 2. E produção do texto, propriamente dito, vai de 0 a 2. E aqui, vai de 0 a 10, né? Então, ele é uma parte da distribuição, como eu mostrei lá na apresentação, né? Uma parte dessa nota, certo? Pronto, acho que por último aqui, é o termo de autorização, né? Que nesse caso é um termo da biblioteca, certo? É algo da biblioteca. E diz o seguinte, ó, a identificação é monografia ou artigo, né? Então, no nosso caso, é um TCC de artigo, né? Então, tá aqui, vocês vão marcar, e aí vão colocar, né, algumas identificações do trabalho, né? Qual é o curso de graduação, qual é o centro, autor, né? No caso, o autor é você. Então, você é o autor, né, desse trabalho. Então, você vai colocar seu nome, seu e-mail, né? No caso aqui, está botando opcional, né? Então, fica aí como opcional. Aí o orientador, a instituição que ele pertence, né? E aí os membros da banca, só são 2. Aqui coloca 3 também, né? Por isso que a avaliação lá é 3, mas aqui só são 2, né? Então você vai colocar só 2. Aí aqui tem a titulação obtida, né? No caso de vocês é graduação, a data da defesa, o título do trabalho, né? Aí aqui são exatamente as partes, né? Que você autoriza ser publicado, né? Então, informações de acesso ao documento no formato eletrônico, né? O que é que você libera? Você libera o artigo todo ou você libera uma parte do artigo? Aí qual é a parte que você libera? Ah, eu só libero isso, só libero aquilo. Então, você vai dizer, né, qual é a parte que você libera, certo? Aí aqui é o termo de autorização, que aí tem a localidade, data, assinatura somente de você, né? Somente sua. Aí aqui tem texto, imagem, caso tenha outros documentos aí que você achar que é necessário atribuir. Né? Pronto. O que eu vou mostrar agora, pronto, eu mostrei aqui, né, que são os documentos que eu falei, vou fechar isso aqui, certo? Eu vou agora apresentar para vocês aqui exatamente o que eu já coloquei lá no Cigar, certo? Que já está disposto lá para vocês. Né? Pronto. Então, o que eu já coloquei lá para vocês, né? Pronto. Já tem aqui, ó, a lista dos orientadores, certo? Já está lá disposto, né? Então, a lista dos orientadores já coloquei. Também coloquei aqui o regulamento do TCC, né? O regulamento por meio do PCC do curso, né? Do PPC do curso, melhor dizendo. E aí também coloquei o documento, né, de carta de aceite, que é esse documento que você já tem aí para fornecer, né, a orientação, certo? E o template do artigo. Então, aqui já tem alguns documentos complementares, né, que vocês já podem ir, né, colocando, certo? Aí, aqui embaixo, né, que eu já coloquei, que eu quero que vocês me enviem até a data do dia 28, né, até às 10 horas, que é a entrega do tema do trabalho de vocês, né, com o objetivo principal, né, que vocês vão pretende, né, resolver, a natureza da pesquisa, o que é essa natureza? Se ela é uma revisão literária, se ela é uma revisão sistemática, se é de campo, né, se é um estudo de caso, né? Então, qual o tipo da natureza que vocês pretendem desenvolver, né, no trabalho de vocês? E a orientação, né? Quem é o orientador que vocês já entraram em contato e já tem aqui. Então, é para cá que eu quero que vocês me enviem. E vou anexar também aqui na data de hoje, com limite também, né? Que é a carta de aceite, né? Já com assinatura e tudo. E eu vou colocar, se não me engano, até o dia 2, né? Que foi o que eu coloquei lá no cronograma, né? Que é dia 2 de setembro. Certo? Então, essas são as nossas observações aqui. Ok? Pergunta, pessoal? Vamos lá. Professor, tá tudo certo. Tudo certo, né? Tá tudo bem explicado. Pronto. Então, essas seriam as nossas informações, né, para a data de hoje, tá certo? Lembrando que na quarta-feira eu vou trazer outras informações, que exatamente algumas, vamos assim, né,
alguns regulamentos institucionais, né? Dentro desses regulamentos institucionais, tem a 177, certo? Tem a da Prex e tem a do próprio regulamento do TCC. Certo? Eu vou trazer essas informações na próxima aula, né? Na quarta-feira. Tá certo? Então, pronto, galera. Então, se está tudo ok, né? Então, eu dou como encerrado esse momento na aula de hoje, tá certo? Aguardo vocês, espero que vocês já procurem aí, já busquem aí sobre o tema, já procurem a orientação, né? Então, alguns orientadores já têm uma ideia de trabalho também, né? Então, alguns já têm essa informação que queiram trabalhar, né? De acordo com a afinidade de vocês. Então, o que eu peço agora é que vocês procurem, certo? As orientações, tá certo? Então, um abraço. Então, até quarta-feira, viu, pessoal? Até, professor. Boa noite. Boa noite.